Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é terça-feira, dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E olha só, segundo a ONU, existem mais de 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência no mundo. São 1,3 bilhões, o que representa 16% da população mundial. Em Catanduva, cerca de 8 mil pessoas. E sobre este assunto, nós vamos conversar então com o Chico da Inclusão Social, o Francisco Rodrigues Neto, que ele é consultor, palestrante e autor do livro Direitos e Garantias da Pessoa com Deficiência, a atuação do poder público no processo de inclusão. Seja bem-vindo. Chico, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso jornal, como vai? Olá, Natália, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Aos amigos que nos acompanham aqui no CR News, é sempre um prazer vir falar com você. Ainda mais numa data especial como hoje. Ainda mais numa data tão especial, né? Que nós temos que realmente falar sobre esse tema. Exatamente. E aí eu já te pergunto, então, o poder público está fazendo a parte dele? Né? Por exemplo, num dia como hoje, o que tem sido feito para as pessoas com deficiência em Catanduva? E hoje teve alguma comemoração ou somente um postzinho na rede social? Pois é, né, Natália? Que triste, né? O dia 3 de dezembro foi instituído pela ONU no ano de 1992 com o objetivo de incentivar os países membros da ONU a desenvolverem ações, programas, políticas de incentivo, de valorização e promoção da pessoa com deficiência. A proposta é contribuir para que esse grande número de pessoas possam realmente ter acesso a todos os seus direitos que são constituídos, né? E na data de hoje, nós observamos que, infelizmente, em Catanduva, passou em branco, né? Quem me conhece sabe, eu sou muito crítico em relação à atuação do poder público local, em relação a essa importante política. Infelizmente, eu tenho observado nos últimos anos que Catanduva não possui um plano de inclusão, não possui uma política específica nessa gestão não vimos nada. Especialmente nessa gestão, houve inclusive um retrocesso, Natália. Eu falo isso com muito pesar. Né? Sim. As poucas ações que existiam no poder público local, infelizmente, elas foram descontinuadas na atual administração. E o maior exemplo disso é a Coordenadoria Municipal de Inclusão Social, né, que por muito tempo foi a casa da pessoa com deficiência em Catanduva e que hoje, infelizmente, virou só um espaço de práticas esportivas para as pessoas idosas. Então, infelizmente, hoje, dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nós não temos muito a comemorar, a comentar aqui em nossa cidade. Triste realidade a nossa em Catanduva, né? E em termos numéricos, Chico, como que está então a representação, né? Representando o grupo de deficiências, então, em Catanduva? Natália, quando nós falamos em pessoas com deficiência, nós estamos falando do maior grupo, dos grupos denominados minoritários. Entre os grupos que se denominam como minoritários, o grupo da pessoa com deficiência é o maior. Você já mencionou aqui na abertura do programa que em todo o mundo existe aí aproximadamente 1 bilhão de pessoas. É válido destacar que 80% desse público são pessoas em idade produtiva, ou seja, que devem ter acesso à educação, que devem ter acesso ao mercado de trabalho, à qualificação profissional, mas infelizmente nós sabemos que é uma realidade e que esse público está fora das principais políticas públicas, né? Quando a gente pensa no estado de São Paulo hoje, de acordo com o censo do IBGE de 2022, são 9 milhões de pessoas com deficiência, em Catanduva são 8 mil pessoas com deficiência, desculpa. Então, é um grupo altamente representativo. E quando nós pensamos em pessoa com deficiência, nós precisamos pensar que há todo um contexto familiar por trás disso. Portanto, as políticas públicas, elas precisam contribuir para que esse grande número, para que essa grande massa de pessoas participe desse processo de desenvolvimento econômico e social de nossa sociedade. Quando a gente fala em política pública para a pessoa com deficiência, eu gosto muito de falar sobre esse tema e tenho falado isso especialmente agora em empresas, né, que é uma nova tendência agora
no campo da diversidade e da inclusão, é de que o assunto deficiência, Natália, ele é um assunto intersetorial. Então nós podemos falar da deficiência desde a criança até o idoso. Ou seja, a deficiência ela se relaciona com as pessoas ao longo da sua vida. E isso traz um impacto muito grande quando nós pensamos em desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e desenvolvimento educacional dessa grande população. As empresas hoje, elas estão abraçando, então, aí as pessoas com deficiência, porque a gente vê que aumentou o número de empresas, por exemplo, o mercado, que tem alguma pessoa com algum tipo de deficiência. Perfeito, Natália. Ótima pergunta. Existe, né, uma legislação, a chamada Lei de Cotas, né, a Lei 8.213 de 91, que ela estabelece um percentual de vagas a serem preenchidos por colaboradores com deficiência. Existe todo um processo de fiscalização, as empresas que não cumprem essa legislação, elas são notificadas e depois elas podem sofrer uma sanção, né, pagar uma multa de acordo com o número de vagas não preenchidas. Então, a lei de cotas ela tem sido importante nesse processo de inclusão profissional da pessoa com deficiência. As empresas estão realmente entendendo que, mais do que cumprir a cota, a presença da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, ele contribui para melhorar ali o ambiente, a empatia, a humanização. E as pessoas também estão começando a entender de que a deficiência não é um impedimento para que a pessoa possa desenvolver um bom trabalho, né? A deficiência não está na pessoa, a deficiência está no ambiente onde ela está inserida. E quando o ambiente é favorável, quando o ambiente é acessível, todos conseguem trabalhar, se desenvolver de igual maneira. Chico, para finalizar, quais os avanços, então, e também em relação aí aos direitos e garantias na sociedade? Pois bem, Natália, olha, nós estamos vivendo a era da inclusão, né? Embora ainda na prática isso não aconteça de forma efetiva, eu sei que neste momento muitas mães, muitas famílias que nos assistem devem estar pensando assim, poxa, mas como estamos na era da inclusão, sendo que ainda falta vagas nas creches, nas escolas, falta cuidadores, faltam profissionais especializados, as empresas não cumprem as cotas, falta acessibilidade, falta respeito, falta educação. A exclusão se faz presente. A exclusão se faz presente ainda no dia de hoje, justamente por falta de políticas públicas. Justamente porque nós não temos ainda gestores comprometidos com a política de inclusão. Exatamente. Eu costumo sempre dizer, Natália, que um ambiente inclusivo para a pessoa com deficiência, ele é um ambiente inclusivo para todas as pessoas. Se os nossos gestores, se os prefeitos, se os vereadores se dedicassem a elaborar leis que favorecessem a inclusão, certamente nós teríamos uma cidade melhor para todos. Inclusão não é gasto. Inclusão é investimento, né? Então, veja, ao longo dos últimos anos, nós tivemos importantes avanços no que diz respeito à legislação, né? Acho que talvez o maior exemplo é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que foi aprovada em 2015 e está em vigor. Ela trouxe grandes avanços em diferentes áreas que envolvem aí todas as pessoas com deficiência, suas famílias, seus direitos. Mas o grande problema realmente está em efetivar essa legislação, em colocar em prática. Catanduva, por exemplo, nós tivemos nos últimos tempos alguns vereadores até que se esforçaram e que implementaram algumas legislações, mas a grande pergunta que eu faço é qual é o impacto dessas novas leis na vida da pessoa com deficiência. Então, uma política pública efetiva, uma política pública realmente inclusiva é aquela que traz o impacto positivo na vida das pessoas com deficiência. Se essa lei é criada, é aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito, mas se ela não promove nenhum impacto, infelizmente essa lei ela é uma mera especulação. Então, apesar da legislação avançada, apesar dos direitos assegurados a todas as pessoas, nós ainda na prática sentimos uma grande dificuldade para que essas ações se convertam em práticas e promovam aí melhores condições de vida para as pessoas com deficiência. E a gente espera que o ano que vem, Chico, a Prefeitura realize alguma coisa além de um pequeno postzinho na rede social, né? E a gente espera aí que as cidades excelentes, como o prefeito diz que Catanduva é uma cidade excelente,
Porém, na prática, não é o que a gente tem visto, principalmente as pessoas com deficiência, elas é que digam, né, Chico? Perfeitamente. Uma cidade, para ser excelente, eu entendo que ela deve ser uma cidade que valoriza, inclusiva, que respeita e que promove todas as pessoas. Promova a inclusão de todos. Uma ótima noite, Chico. Muito obrigado. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que irá aplicar em dezembro a bandeira tarifária verde. Após a vigência da bandeira amarela em novembro, a expressiva melhora das condições de geração de energia no país permitiu a mudança para a bandeira verde em dezembro, deixando de se cobrar o adicional de R$ 1,85 a cada 100 kW consumidos. A avaliação da agência é de que as chuvas observadas nos últimos dias deram um alívio para o sistema de geração de energia, de modo a demandar menos da produção termoelétrica, que é mais custosa e acionada quando os níveis das hidrelétricas estão baixos. A medida vale para todos os consumidores de energia conectados ao Sistema Interligado Nacional. E um recadinho importante para você, mulher que mora em Itajobi. A Prefeitura realizará amanhã, dia 4, das 5 horas da tarde até às 7 horas da noite, um mutirão de Papa Nicolau na saúde da mulher em frente à Igreja Matriz. Então vá lá e garante o seu exame preventivo de graça. E a FATEC Catanduva está com inscrições abertas para o vestibular para o primeiro semestre de 2025. As inscrições vão até o dia 12, quinta-feira que vem, e a Rosimar vai falar sobre o vestibular. Lembrando que a FATEC é uma faculdade pública e tem vários cursos interessantes, não é mesmo, Rosimar? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos. Sim, Natália, você começou apontando que é principal, uma faculdade pública, gratuita e classificada entre as melhores faculdades de tecnologia do Brasil. Fala então sobre os cursos. Nós temos na FATEC Catanduva 3 cursos que se complementam. São cursos de alta empregabilidade. Automação industrial, que são 40 vagas noite, um curso que desde um controle remoto que nós usamos, vamos pensar aí em automação dentro de casa, automação domiciliar, até robótica, automação das grandes empresas e aqui na nossa região, toda a área sucroalcooleira, tudo automatizado. Então, 40 vagas noite para esse curso e um curso que nós temos sempre, empresas procurando funcionários. Então, fazer automação industrial na FATEC Catanduva é segurança de empregabilidade. Depois nós temos gestão da tecnologia da informação, também 40 vagas noite, que é um curso que além de fazer a programação, desenvolver software, sistemas para as empresas, ele tem gestão. Então, quem se forma em gestão da tecnologia da informação, visita a empresa, consulta a necessidade da empresa e desenvolve a área de TI especificamente para o que ela precisa. Então, é um curso direcionado. Não precisamos nem falar do quanto hoje em dia o mundo não vive sem tecnologia. E gestão empresarial, que é o carro-chefe, podemos dizer, porque toda profissão precisa de um gestor. Tanto é que temos 40 vagas manhã. Então, para quem pode estudar no contraturno, é importantíssimo lembrar que essas 40 vagas manhã estão disponíveis e 40 vagas noite. E o gestor empresarial, ele também vai desde desenvolver o seu próprio negócio, ser empreendedor, até trabalhar em empresas de médio porte a multinacionais. Então, resumindo, a oportunidade e orgulho
de termos esses 3 cursos em Catanduva é exatamente a oportunidade para a população. Quer dizer, a pessoa ela acaba ali de se formar, ela já tem emprego praticamente garantido. Natália, pesquisas nossas de trabalhos internos têm apontado que de 80% a 90% das pessoas que ingressam na FATEC Catanduva, se elas já estão empregadas, no 2º, 3º módulo elas já subiram de cargo na empresa pela qualificação. Sim. E para aqueles que terminaram o ensino médio ou que estão desempregados e entram na FATEC, 2º a 3º módulo entram em estágios e a contratação chega a ser até 90%. Olha só. Então, realmente, qualificação tem sido a importância do preparo para o mundo do trabalho, para o mercado do trabalho. Porque grandes empresas, quando vêm para Catanduva, elas querem Sim. qualificação, eles querem mão de obra especificada, qualificada, né? Então, aqui em Catanduva, nós temos a FATEC que proporciona esses cursos aí. E trabalha sempre em parceria com as empresas. Olha lá, que bacana. Isso é muito importante. Quero aproveitar também e agradecer a todas as empresas que são parceiras da FATEC, tanto no oferecimento de estágio, quanto a dizer o que é importante dentro do arcabouço de cada curso, o que é importante para que ela possa empregar os nossos alunos. E destacar que hoje várias empresas têm vagas e falta profissional qualificado. Então, quando olhamos a sociedade, essa relação de qualificação e trabalho, percebemos que quem tem qualificação tem emprego. O que acontece é que às vezes tem vagas, mas as pessoas não estão qualificadas para essas vagas. E a FATEC teve esse olhar assim, então, para o mercado de trabalho, vendo a necessidade, criou então esses cursos aí. Sim. Que vão de encontro também com as empresas, a necessidade das empresas. É bem interessante explicar que uma faculdade tecnológica ela tem exatamente esse propósito, que é associar conteúdo, estudo e aplicação. O que significa isso? O aluno estuda já aplicando no mercado de trabalho. Então, na FATEC, desde o 1º semestre, nos 3 cursos, automação industrial, gestão empresarial, manhã e noite, e gestão da tecnologia da informação, todos os alunos, desde o 1º semestre, vão para a empresa. Essa é a diferença de uma faculdade tecnológica para outros perfis de ensino superior. Mas eu queria colocar também, Natália, porque às vezes o aluno pensa, ou a pessoa que está pensando em estudar, eu gostaria de fazer mestrado, de fazer doutorado, eu queria ser professor universitário. Será que fazendo FATEC Catanduva eu vou ter que sair e ir direto para a empresa? Ele também pode seguir carreira acadêmica. Então, é um curso superior que dá condições para o mercado de trabalho, para seguir carreira acadêmica e para fazer mestrado, doutorado, que nós chamamos hoje também, que as empresas pedem muito, profissionais. Exatamente. Então, o aluno vai para a empresa, se desenvolve e cresce nesse mundo do trabalho. Muito bom. Então, a pessoa que tiver interesse não pode marcar a bobeira, porque já é semana que vem. Exatamente. Né, que já finaliza, então, dia 12, às 3 horas da dia tarde. Dia 12, às 3 horas da tarde, finaliza a inscrição para o vestibular. Lembrando que a inscrição é sempre pelo site vestibularfatec.sp.gov.br. Isso. Mas que qualquer dúvida, as pessoas podem ou entrar no site fateccatanduva.edu.br, que certamente terá todas as informações, e também, Natália, a relação, fotos dos trabalhos que são desenvolvidos, dos projetos. Para conhecer um pouco mais. Para conhecer um pouco mais dos cursos e também onde eu posso trabalhar se eu fizer FATEC Catanduva. Sim. Então, cada curso no nosso site
tem a relação das áreas, porque são muitas áreas de trabalho que cada curso permite. Estamos num processo também, e fica o convite a todos, da FATEC Aberta. Isso. Se quer conhecer os laboratórios de automação industrial, os laboratórios de gestão da tecnologia da informação, tirar dúvidas, passem na FATEC. Rua Cuiabá, com a Maranhão, centro da cidade, uma quadra da Igreja Matriz, e sempre nós temos um monitor que vai receber o grupo, a escola ou a pessoa. Né? Se estiver passando pelo centro, ela gostaria de ter mais informações, só entrar na FATEC Catanduva e será muito bem-vindo e vai conhecer, né, o quanto é amplo e o quanto nós temos de laboratório, de material para todas essas pessoas. Ainda assim, temos o nosso WhatsApp, que hoje é o mais rápido, o mais fácil. Então, na dúvida sobre uma inscrição, está lá no computador fazendo inscrição, ficou com dúvida ao preencher alguma coisa, basta encaminhar uma mensagem para 3524 7186. Vou pedir para a Cauane também deixar aí na telinha para o pessoal não esquecer, tirar suas dúvidas, né? E aí, então, Rosimar, vamos falar como que faz para fazer ali a inscrição? Tem uma taxa? A pessoa entra no site, vai preencher os seus dados. É importante lembrar que se ela estudou em escola pública, ela tem uma cota para ela, tem um privilégio ali, uma pontuação acrescida, é assim que chamamos, para a escola pública ou para cotas raciais. Então, preencham com cuidado, por isso que é importante. Porque, Natália, o que acontece? Às vezes a pessoa preenche, coloca que estudou em escola pública para ter a pontuação acrescida no vestibular, e quando ele vai fazer a matrícula, ele não tem comprovação, porque ele só estudou em particular, e aí ele vai perder a sua vaga. Então, essa coerência, atentar a isso. Então, preencham com tudo aquilo que pode realmente ser documentado. Por isso que, na dúvida, o preenchimento é simples, mas na dúvida, mandem mensagem para o nosso WhatsApp. Esse semestre, nós conseguimos uma redução da taxa. Então, mais uma vez, a faculdade é pública e gratuita. Como o inscrito ainda não é aluno, ele paga uma taxa de R$ 60. Então, quando ele finaliza a inscrição, é gerado um boleto para que ele pague essa taxa. Esse boleto tem um período para pagar. Fiquem atentos a isso também. Porque, às vezes, vence o boleto e a pessoa fala, perdi minha inscrição. Não, basta ela reimprimir, que ele já atualiza a data para o pagamento e não altera nada no valor. Mas fiquem sempre atentos, porque nós temos uma semana para tantas oportunidades. Exatamente. E que dia que é a prova? A prova, neste semestre, será no dia 12 de janeiro. Vai ser lá na FATEC? Na própria FATEC, no centro, né, como eu falei, no prédio novo, reformado, acessível. Então, assim, não há porquê uma pessoa pensar, eu tenho dificuldade, será que vai ter escada? Não, a FATEC Catanduva, ela está completamente preparada para receber todas as pessoas. E mais uma questão, também, às vezes, as pessoas ligam e perguntam ou mandam mensagem pelo WhatsApp. Tem idade para estudar? Não tem idade para estudar. Então, o que precisa? Estar terminando o ensino médio ou ter o ensino médio concluído. E para aprender não tem idade. No dia da prova, o que o estudante ele tem que se atentar? Primeiro, conferir o endereço, porque às vezes a pessoa fez outra prova em outro lugar e acaba se confundindo no endereço e perdendo o horário, né? A questão do endereço é pelo horário. Então, confiram o endereço no comprovante que o inscrito recebeu, chegue com tempo
para não chegar correndo, não ficar ansioso. Então chegue com tempo, vá ao banheiro, toma água, suba, né? Identifique a sua sala e vá com calma. Sempre levando caneta esferográfica azul, preta, lápis, borracha e, se for levar régua, precisa ser transparente. E claro, né, o entusiasmo, a boa vontade. Eu brinco que se os inscritos estiverem, né, com o mesmo entusiasmo que nós estamos para recebê-los, já estão aprovados. Já vai ser um sucesso. Com certeza. Rosimar, muito obrigada pelas informações, pela sua participação aqui no jornal. É sempre muito bem-vinda, viu? E a gente espera voltar aí agora na FATEC com novos alunos, com novas novidades para o ano que vem. Sim, Natália, com a FATEC reformada, já estamos fazendo um estudo e devemos ter no próximo ano mais um curso para Catanduva. Já podemos falar do curso? Ainda está em fase de estudo, porque justamente como eu coloquei, as empresas, o comércio, todos são ouvidos para nós conseguirmos identificar qual é a vocação e a empregabilidade. Então já está convidada para voltar. Agradeço e aí muito. Falar sobre o novo curso. Claro, e em nome de toda a equipe FATEC Catanduva, eu agradeço a Natália, ao programa, a toda a equipe. Muito obrigada, uma ótima noite. Boa noite para você também. O PAI é um plano de assistência familiar criado para amenizar as dificuldades num dos momentos mais difíceis enfrentados pelo ser humano, ou seja, a perda de um ente querido. Entretanto, o PAI oferece muitos outros benefícios para seus associados, entre eles a FarmaPai. A FarmaPai está em local de fácil acesso, no centro de Catanduva, com estacionamento próprio. A farmácia faz aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial. Parcela o pagamento da compra no cartão de crédito e faz entrega gratuita. Os medicamentos, principalmente os genéricos e similares, estão sempre com preços super especiais para quem é associado do PAI. A FarmaPai conta ainda com perfumaria e linhas infantil e geriátrica. Na Clínica PAI, associados e não associados do plano têm atendimento médico e odontológico de alta qualidade, com um quadro clínico próprio, formado por especialistas de diversas áreas. A clínica oferece tratamento odontológico em consultórios próprios em diversas especialidades e mantém sala com serviços de raio-x. O PAI oferece um convênio com um grande número de médicos em condições especiais. O atendimento é feito na Clínica PAI e nos consultórios próprios dos médicos em Catanduva e região. A clínica tem ainda sala para procedimentos cirúrgicos de pequeno porte e aparelho de eletrocardiograma. O associado pode contar com exames radiológicos e serviços complementares de diagnóstico executados em laboratórios conveniados. O PAI tem ainda ambulância não emergencial, um serviço agendado com antecedência, disponível a todos os associados. Estão também ao alcance de todos equipamentos utilizados na recuperação de pacientes, como cadeiras de rodas, andadores, muletas e camas hospitalares. Por fim, em caso de falecimento, o PAI dá total apoio ao associado e à sua família, para que ninguém se preocupe com providências administrativas e financeiras relativas aos serviços funerários. O PAI oferece gratuitamente funeral completo e auxilia em todas as providências para o atestado de óbito. O plano mantém convênio com o cemitério Jardim Monsenhor Albino para a realização de velório e sepultamento. O cemitério acaba de inaugurar seu novo velório, um espaço acolhedor e confortável. Conheça o plano empresarial do PAI. A vida é melhor para quem tem PAI. E o Recanto Monsenhor Albino iniciou sua tradicional campanha de Natal para arrecadar presentes para as pessoas idosas, assistidas pela entidade. Cada uma delas manifestou sua vontade de ganhar um presente e para cada pessoa idosa, o Recanto está divulgando um desenho de cada assistido com o presente desejado.
Os pedidos são variados, como pijama, perfume, chinelo, calça, batom, entre outros, né? E para um total de 24 pessoas idosas. As doações dos presentes podem ser feitas até o dia 20 de dezembro na rodovia Dr. Alberto Laós de Carvalho, quilômetro 4, ou também pode entrar em contato pelos números que aparecem aí, o 3522-5234 e o 3522-5052. A entrega dos presentes será feita pelo Papai Noel no dia 23 de dezembro. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.